Passando para a linhagem eritroide, nós temos os precursores, ou seja, células que vêm antes do amadurecimento dessa linhagem, que a célula madura, o produto final desse sistema de amadurecimento é o eritrócito ou a hemácia. Então nós temos precursores. Então começamos com o promieloblasto. Eu sempre digo para vocês, entendam o que a célula está te dizendo. A palavra propriamente dita. Pro significa pré, vem antes de eritroblasto. Ou, óbvio, se tem uma célula que vem antes do eritroblasto, a próxima célula é um eritroblasto. Então vem o eritroblasto basofílico, o eritroblasto policromático, o eritroblasto ortocromático. O que diferencia esses três pontos, esses três amadurecimentos celulares? A síntese de hemoglobina. Com o passar do amadurecimento, a hemoglobina vai crescendo dentro dessa célula e não sobe espaço mais para o núcleo. Então a célula acaba expulsando o núcleo justamente para caber mais hemoglobina mesmo dentro dela. Então o núcleo vai sendo expulso, virando a última fase de amadurecimento dessa linhagem, que é o reticulócito, e daí então produzindo as hemácias. Então, um ponto importante é que a última fase que tem núcleo na parte do eritrócito é o eritroblasto ortocromático. A primeira fase, sem núcleo, desse sistema de amadurecimento são os reticulócitos. Esses pontilhados que vocês estão vendo aqui, basofílicos, nada mais são que são resquícios de RNA. Só aparece mesmo, para ter certeza mesmo, nós já discutimos isso em sala, com os corantes supravitais, né? Azul de cresil brilhante, novo azul de metila, e a gente consegue gravar esses resquícios de RNA que sobra na célula para depois eles serem expulsos e virar um eritrócito normal. Um eritrócito maduro, normal não, maduro propriamente dito. Outro ponto importante, e aí a gente consegue ver o sistema de amadurecimento, né? A gente tem a célula pluripotente sendo estimulada pela eritropoetina. Eu expliquei para vocês lá que o rim tem um feedback com baixa de oxigênio, manda a eritropoetina para a medula óssea se compromete, as células pluripotentes se compromete pela essa linhagem eritroide, justamente por baixa desse oxigênio, para produzir mais esse sistema celular, e depois entra a inserção das vitaminas, tá? Que é a vitamina B12 e folato. Olha as anemias carenciais que eu falei na sala de aula. O paciente tem deficiência de vitamina B12, a célula não vai conseguir se amadurecer. Então isso é importante a gente sempre relatar. Depois vem a inserção do ferro, ferro e o ferro. Veja a importância dele para o eritrócito, ou seja, ele compõe sem ele não acontece esse processo de amadurecimento celular. Ou seja, o eritroblasto policromático está fazendo a síntese de hemoglobina, ele não vai conseguir fazer isso com perfeição e com isso vai ter um monte de células imaturas em sangue, em tecido em sangue periférico, né? O produto final dessa linhagem, obviamente, é a hemácia ou eritrócitos. Aqui quem está vendo o eritroblasto ortocromático e policromático, as duas, vejam que ele lá na fase gigantesca, grandão, e ele já na fase o núcleo dele já é cêntrico, ou seja, fora do centro, para ser expulso por essa célula e só ficar mesmo síntese de hemoglobina aqui já propriamente viva, né? Então isso é importante a gente sempre relatar.